Hoje a gente vai falar sobre o futuro do PLN, do processamento de linguagem natural, e os chatbots. Então a gente vai ver como que a gente pensa que vai acontecer futuramente devido aos avanços atuais, né? E aí, nos últimos anos, a gente tem os modelos de processamento de linguagem natural que passaram por uma revolução, né? Impulsionados pelo aprendizado profundo, o Deep Learning, pelo aumento da capacidade computacional também, né? E aí, modelos como o GPT, o BERT, eles trouxeram a compreensão cada vez mais próxima da linguagem humana. Então, a gente tem esse avanço desses modelos que traz uma compreensão maior da máquina à linguagem humana. E aí a gente consegue ter esse processamento de linguagem natural e fazer com que os assistentes, o chatbot, eles consigam se adaptar a gente de uma forma mais fácil, porque eles entendem o que a gente fala de uma forma mais fácil, né? E aí as tendências que a gente tem para o futuro. Os modelos ainda mais precisos e eficientes, né? Exigindo menos dados e processamento. Então, eles vão precisar de menos processamento, porque, por exemplo, eles estão propondo, né? Já pensando em desenvolvimento em chatbots que fiquem no seu celular. Então, o processamento precisa ser menor, né? Porque senão ele não vai conseguir ficar dentro do seu celular, né? Ele vai travar o seu celular inteiro e aí você vai, ou você utiliza chatbot, esse assistente dentro do seu celular, ou você faz outra tarefa, né? E aí, claro que você vai preferir fazer outra tarefa, porque se tiver só o chatbot, você não tem, não tem utilidade o seu celular, né? E aí, melhoria no contexto e na memória das interações, permitindo conversas mais naturais e contínuas. Então, eles vão guardar melhor o que você fala, eles vão saber extrair o contexto melhor, vão armazenar as palavras-chave, vão entender melhor as palavras-chave, né? O sentimento dentro da sua mensagem, eles vão entender melhor, porque, por exemplo, quando você fala, aquele show foi incrível, mas poderia ter sido melhor. Então, é um sentimento diferente. Você traz uma contradição ali de sentimentos, né? E aí também a gente tem a personalização avançada, porque ele vai se adaptar ao estilo das preferências individuais do usuário de uma forma cada vez mais única, né? Trazendo uma experiência cada vez mais personalizada mesmo. Então, caso duas pessoas com gostos parecidos se comuniquem, provavelmente ele ainda vai ser diferente de um pro outro. Um vai entender, se um conversar com o chatbot do outro, ele vai perceber sutis diferenças, né? Que sejam lá qual for. Chatbots cada vez mais humanos, porque as interações vão ser mais naturais e fluidas. E vai tornar a experiência do usuário mais próxima de uma conversa real. Cada vez mais vai parecer que não tem nenhum robô envolvido na conversa. E pensar nisso é surreal, né? Porque a gente até 5, 6 anos atrás a gente nem imaginava que a gente poderia estar conversando com um robô com livre acesso, né? Gratuitamente, por exemplo, ali ficar conversando com o ChatGPT que bombou, né, na pandemia porque as pessoas estavam em casa e o acesso é gratuito ainda, né? Então você consegue ter essa conversa com algo que comumente você não teria acesso. Tem a maior integração com voz e visão, então vai permitir que os assistentes reconheçam imagens e compreendam a entonação na fala. Então eles vão entender o seu tom de voz, possivelmente entendendo o tom de voz, fique mais fácil de entender ironia por causa da sua entonação. Ele entendendo entonação, ele entende melhor o seu sentimento, o que você está sentindo quando você está falando. Porque às vezes você fala algo que pode parecer um sentimento positivo, mas então é um sentimento negativo. Como, por exemplo, você fala, como foi seu dia? Ah, meu dia foi maravilhoso. Você tá sendo irônico, você não tá real, seu dia realmente não foi maravilhoso. Mas o chatbot ouvindo isso, ele vai responder: "Ah, que maravilha, que bom que seu dia foi maravilhoso". Porque ele vai entender o que você falou, mas ele não vai processar esse tom que você tá usando, né? Assistentes também cada vez mais proativos, ele vai antecipar essa necessidade antes mesmo de você perceber que aquilo é uma necessidade, né? Se tivesse um chatbot dentro da geladeira, ele atualmente já tem, né? Isso de inteligência artificial dentro da geladeira, que ela identifica o seu padrão de compras e traz para você, ó, o leite está acabando, então, ó, daqui tanto tempo você tem que comprar um leite, você tem que comprar verduras, a manteiga tá acabando, você tem que comprar outro pote de manteiga. Então, antes mesmo de ser uma necessidade, você já tá com ela resolvida.
E aí, imagina que um assistente virtual não vai responder apenas perguntas, né? Mas ele vai sugerir soluções antes mesmo de você perguntar. E aí, por exemplo, como assistente médico que vai monitorar sua saúde, ou um consultor financeiro que vai prever riscos do seu investimento. Então, ele vai trazer sugestões antes mesmo de você fazer essa pergunta. Então, você não perguntou se o leite estava acabando, mas ele trouxe para você que o leite vai acabar daqui tanto tempo. Então, você já tem que fazer a compra agora, porque baseado no seu padrão de uso, né, o padrão de duração, você vai ter. E aí, por exemplo, ele vai além, o PNN e o chatbot, eles vão além do atendimento ao cliente. Por exemplo, na educação, que vai ensinar novo idioma, ajudar no aprendizado personalizado e vai criar experiências de ensino mais interativas, né? Não vai precisar ter um professor disponível às 24 horas do dia, durante 7 dias da semana. Quando o aluno precisa tirar uma dúvida, ele vai poder falar com o chatbot. Sendo uma dúvida mais complexa, aí sim ele espera para falar com o professor. Mas ele já vai poder tirar todas as outras dúvidas, tirando também esse peso todo das costas do professor, né? Saúde também, um assistente médico virtual de triagem de pacientes e acompanhamento remoto de saúde. Porque imagina quando você vai no médico e aí você tem que passar na triagem para falar o que você está sentindo. A enfermeira ela vai fazer a sua ficha e vai entregar para o médico para ele ter uma pré-análise. Se você pudesse conversar com o chatbot e ele anotar tudo isso, com certeza o atendimento seria mais rápido e o médico teria talvez até um relatório mais preciso. Trabalho e produtividade ele vai ajudar, porque os assistentes eles vão gerenciar a sua agenda, vai fazer anotação, vai ajudar na redação de documentos complexos. Então você vai ter ali alguém sempre para te auxiliar, como literalmente um assistente, né? Você não vai precisar ter outra pessoa para te auxiliar. Entretenimentos e jogos. Imagine que os players, né, os bonequinhos não controláveis do jogo, os NPCs, eles vão ser mais realistas, eles vão ter narrativas mais interativas e os personagens vão aprender com o jogador e aí eles se adaptem. Então, imagine, sei lá, um chefão mais difícil de passar dentro do jogo que se adapta aos seus movimentos e antecipa eles. Do mesmo jeito que você aprende os padrões do inimigo, ele aprende os seus padrões, né? Então, pense em algo que vai inovar nessa área. Então, são diversas facetas que a gente consegue aprimorar e são a tendência para o futuro, né? Mas não algo que vai realmente acontecer. Não é assim, o que eu tô falando vai acontecer. São possibilidades que a gente tem aí que podem acontecer, né? Que outros lugares você acha que o chatbot ele vai interferir futuramente? Que outras áreas, né? Quero que você pense aí em casa em que outros lugares ele poderia ser aplicado que ainda não é aplicado e que vai trazer esse avanço, vai ajudar a humanidade. Então, hoje a gente viu onde o chatbot ele já é aplicado e onde seria interessante ele ter esse avanço, né? As tendências que a gente tem para o futuro. É bem legal viajar pensando em tecnologias como, por exemplo, pensavam antigamente em carros voadores, que talvez não seja viável hoje em dia, mas é algo que eles pensavam, né? Algo que a gente pode pensar também não seja viável, algo que pode acontecer. Como, por exemplo, chamada de vídeo antes era absurdo, mas hoje em dia você tem o celular na palma da sua mão, você pode ligar para quem você quiser, estando do outro lado do mundo. Então, são inovações que é interessante a gente saber. E por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e tchau.